Então, o Twitter ele foi vendido durante muito tempo, conhecido durante muito tempo, acho que ainda é como o microfone das massas. Né? É um site menor que o Facebook, lógico. Enfim, não é aquela coisa falar com a família, mas é o lugar onde as pessoas vão quando acontece algum evento, quando acontece alguma notícia, alguma coisa nova no mundo, né? Então, é um site que o tráfego vem crescendo como uma linha desde 2007, sem parar. E o grande problema da gente é que são os picos e eles são imprevisíveis. Começar a história em 2011, existe um desenho animado chamado Castle in the Sky, desenho japonês, estreou pela primeira vez em 2011 e eles exibem esse desenho todo ano no mesmo dia. E tem um momento no desenho onde os personagens têm que destruir um castelo voador e eles têm que gritar Balsé! Todo mundo junto, os 10 personagens. E os japoneses criaram uma cultura desde o primeiro desenho a gritar todo mundo junto no Twitter. Então, você tinha aquele grupo, o site do tráfego, o tráfego no site está normal, e aí, puta, tá passando o Castle in the Sky, 8.000 tweets por segundo durante 3 segundos. 4 segundos, derruba tudo. E começa a cair o site, e vem aquela baleada, que todo mundo chegou a conhecer a baleia, né, do Twitter. E aí, a primeira vez que isso aconteceu foi em 2011, 8.000 tweets por segundo. Beleza. Resolve o problema, traz o site de volta para o ar, contrata o pessoal de operação para reagir mais rápido, etc. Acho que a reação geral da empresa foi, oh, não. 2012, ano novo no Japão, o maior radialista, locutor de rádio lá, criou uma brincadeira que vamos todo mundo entrar online, à meia-noite em ponto, quem tweetar Feliz Ano Novo primeiro, vai ter mais sorte nesse ano novo, em 2012. $16.000 tweets por segundo, o dobro de 6 meses atrás, e derrubou o site. Tinha que fazer. Contrata mais DevOps, coloca mais máquina. Ano que vem a gente melhora. Copa do Mundo, Brasil e Alemanha 2014. Esse foi o meu preferido, porque eu estava na Alemanha. Então eu vi dos dois lados a coisa acontecendo. Não foi o último jogo da Copa, como a gente sabe, mas foi o jogo que teve o maior tráfego no Twitter inteiro. Acho que até hoje foi o maior dia de sign-up de usuários do Brasil no Twitter. O negócio foi tão grande que hoje o Twitter tem um ponto de presença no Brasil para nós, para tomar conta do brasileiro, para evitar que a gente faça isso de novo. Foram 35 milhões de tweets, 30 mil por segundo em cada gol da Alemanha. No quarto gol da Alemanha, a gente já estava tipo, puta, para esse jogo. Então, isso aqui é um gol. Então, meu nome é Erval. Eu fui convocado para o time que hoje lida com... O nosso motto é a gente estar aqui para reduzir o número de oh-nos. A gente começou esse trabalho... Na verdade, o time começou esse trabalho 2 pessoas antes de mim, mas a gente tem feito esse trabalho desde 2016. Tá? Eu estou lá há 2 anos, então. Antes de lá, eu estava na SoundCloud resolvendo basicamente o mesmo problema, só que com áudio. E é isso aí. Eu tenho um cachorro, uma esposa e uns 10 teclados mecânicos. Quem quiser saber de teclado mecânico, me pergunta que tem... Então, a estratégia nova que o Twitter adotou em 2014 e começou a implementar realmente em 2016, chama-se Embracing Failure, ficou famosa através do nosso VP de engenharia, que era Mazdak Hashemi, que ele virou VP de engenharia em 2015 e assumiu nosso time em 2016. O grande aprendizado que a gente teve durante esses anos é que até 2015 a gente era reativo a esses problemas, a Copa do Mundo, Ano Novo e tudo mais. A gente decidiu mudar esse mindset para ou a gente quebra o site, ou alguém vai vir e quebrar para a gente. A Alemanha, o Japão principalmente. Então, a gente passou a fazer um trabalho de tentar descobrir quais são os elos fracos. O Twitter é uma arquitetura padrão de microserviços, então você imagina que tem milhares de desenvolvedores, tem 1.500 desenvolvedores hoje, trabalhando em, acho que mais de 1.000 microserviços que se comunicam o tempo inteiro.
É um tipo de arquitetura comum em empresas como Google, como Netflix também. Tá? Então, a questão virou para a gente, tipo assim, como é que a gente descobre quais são os elos fracos? Como é que a gente convence os times? Chega lá para o cara e diz, pô, deixa eu quebrar teu sistema. E como é que a gente automatiza isso para não simplesmente derrubar o site fora do ano novo, mas também para aprender alguma coisa, né, com essa informação. O óbvio no caso do Twitter é que alguns picos são previsíveis, outros não, mas eles seguem basicamente dois estilos de padrão, né? Um é o Breaking News, que inclui o Ano Novo. É um evento que você tem a gente chama de dogpile, você tem milhares de usuários fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, durante 3 segundos e saem e vão embora. E o outro é o meme, que é uma coisa que ficou extremamente popular de repente, fica popular durante dias, e fica popular, e depois desaparece, ninguém ouve falar mais daquilo. O pico é isso aqui. Ele é instantâneo, ele não dá para reagir com auto-scaling, tipo assim, vou botar um auto-scaling na Amazon e vai lidar com isso aqui, não vai. O Twitter trabalha com uma arquitetura híbrida de cloud e data centers próprios, e nesse caso aqui, se a gente tentar colocar auto-scaling, o AWS, no caso do Google Cloud, vai terminar de iniciar as 3.000, 5.000 instâncias que a gente precisa aqui. Então, o site já está fora do ar há muito tempo. E ao mesmo tempo, pré-alocar isso aqui o ano todo não faz sentido, né? Porque durante o ano todo o nosso tráfego vai escala nessa região, tipo, até 3 vezes o tráfego médio de um dia. Se a gente pré-alocar o ano todo para o ano novo, a gente basicamente é uma non-profit, porque não tem como pagar essa estrutura. O outro, que é mais comum e mais fácil de reagir, é o SMM, que a gente chama. Né? É o cenário ideal para auto-scaling. Você tem um negócio, por exemplo, isso aqui foi aquele selfie o selfie do Oscar, que ficou famoso, que foi retweetado, virou... Não sei se todo mundo lembra disso aí. Ellen DeGeneres, isso. Tem um pico que não é 10 vezes o pico médio de tráfego, é 3, 4 vezes, mas ele permanece durante um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Não derruba o site, beleza, mas leva a implosão em câmera lenta. Aí você está tudo funcionando, aí um serviço começa a quebrar, aí outro serviço começa a quebrar, um serviço fica sem espaço no disco porque encheu de log. E você não tem como reagir com aquilo, porque você nunca viu aquilo acontecer, nunca mediu esse crescimento, então você não sabe que, às vezes, o seu elo fraco é o tamanho do disco alocado em cada instância, né? Então são esses dois problemas que a gente tem. O que testar? Antes de entrar nessa parte aqui, testar, quem é que conhece o termo SRE? SRE? Ah, bom, legal. Quem é que é um SRE profissionalmente? 1, 2. Quem é que faz DevOps? Quem é que trabalha em infraestrutura? Não no produto, mas mantenha a mão levantada dos DevOps, por favor. Quem é que trabalha em infraestrutura, tipo assim, escalar o banco de dados da empresa, ou nada, não feature development? Alguém faz isso? Então, eu tenho uma notícia para vocês são SRE, né? O SRE é um termo confuso para algumas pessoas e é novo, relativamente. Ficou popularizado pelo Google. O ponto do SRE, basicamente, Site Reliability Engineering, é você fazer engenharia para resolver problemas de escalabilidade de site. Então, você não está trabalhando nem feature development, nem o back-end que gera o JSON para o serviço, não. Você está trabalhando em garantir que o banco de dados escala. Ou você está trabalhando para garantir que, para implementar, talvez, um sistema de routing próprio da empresa, um service mesh, como alguns palestrantes já falaram aqui. São infraestruturas que são independentes do business da empresa, mas que você não consegue escalar sem elas, né? Então, é uma prática que tem muita gente que confunde com operacional, esse DevOps, e tem muita gente que confunde com back-end developer, mas não é. Tá? Os pontos principais do SRE, da pirâmide de SRE, o pessoal gosta de uma pirâmide, né? É basicamente você montar esse conjunto de práticas e de ferramentas, utilizar ferramentas, no caso, monitoramento, que eu espero que todo mundo faça, log centralizado, né? Então, se você tem um serviço que roda em 10 máquinas, eu espero que ninguém esteja fazendo SSH para a máquina para ler log. Resposta de incidentes, que é muito comum, simplesmente o site caiu, todo mundo bota a mão no teclado, o que só piora o problema.
e postmortems, que é basicamente fulano derrubou o site, não vamos culpar fulano, vamos descobrir por que aconteceu e preparar uma estrutura ou um protocolo para evitar que aquilo aconteça mais uma vez. Tá? Então, antes de falar, vamos stress test, eu quero stress test no meu banco, meu site do meu banco aqui, ou a minha empresa de e-commerce, considera aprender isso aqui tudo e aplicar isso aqui tudo na empresa. Tá? O stress testing basicamente está aqui, em capacity planning. Então tem muito feijão com arroz no caminho. Em termos de stress test, especificamente, existem 3 tipos de stress testing que a gente pratica lá. E acho que a maioria das empresas praticam algo parecido com isso. Tem um paralelo com a pirâmide de teste que a gente ouve em desenvolvimento de software, né? Que você tem unitário, integração e end-to-end. No caso da pirâmide de stress testing, o unitário chama Redline Testing, o de integração é o stress testing e o full service, end-to-end, é o omni testing, que a gente chama. A diferença desses 3 casos aí é que o stress testing, você está querendo basicamente testar um conjunto de APIs pequeno, sei lá, tipo a API de carregar a timeline do usuário do Twitter, a API da homepage e tudo mais. Com uma carga específica e uma duração específica. Então, eu quero testar, por exemplo, novamente, eu quero simular o ano novo. Né? Isso é um stress testing. Eu não quero tirar o Twitter do ar, eu quero saber se ele aguenta um ano novo. Redline testing é o teste unitário que a gente pratica. Basicamente, é você pegar um serviço individual e testar ele até o ponto de falha, e aí você pega a caixa preta e mede por que quebrou. Tá? As implementações dessas 2 são bem diferentes. No caso, o Redline Testing a gente faz principalmente em JVMs, né, em serviço baseado em Java. Né, você pega um serviço que tem 1000 instâncias, você pega o tráfego das 1000 e começa a direcionar só para uma, vai tirando o tráfego de um por um, até o momento que ela dá um erro, dá um out of memory ou um out of disk space, ou alguma coisa desse tipo. Você coleta um heap snapshot para saber o que aconteceu, mede, tenta de novo semana que vem. Tá? Isso é usado principalmente pelos engenheiros para medir um microserviço ou um API especificamente. E o omnitesting é o teste que a gente faz, é o teste bomba atômica, né? Que você basicamente quer simular o tráfego do ano novo, não na API de alguma coisa ou na homepage, mas no site inteiro. Eu quero pegar todo o log que aconteceu no ano passado e jogar de novo no site, para ver o que acontece. Ou, hopefully, né? Eu espero para não derrubar nada. Tá? No nosso caso, os testes históricos que se repetem sempre é tweet. Eu quero fazer um tweet com imagem, eu quero retweetar a Ellen DeGeneres, eu quero dizer feliz ano novo todo mundo ao mesmo tempo. Né? Ainda bem que brasileiro não faz isso. A gente começou com isso, começou com 4 cenários. Na cabeça de alguns de nós, tipo assim, eu trabalhei num site menor antigamente, eu vou fazer um cat nos logs e fazer um grep para pegar as APIs que eu quero testar e só substituir os IDs de usuários. Tá? Aí a gente foi ver, a gente tem um pouquinho de logs. Durante o ano novo a gente tem 1 petabyte de logs, 2 dias de logs. Então, tipo, não dá para fazer esse processo aí não, é um pouquinho mais complicado. Né? O que a gente acabou implementando foi uma solução usando Big Data, Hadoop. Né? A gente gera um histograma das APIs, pega as top 10 APIs mais populares. No caso, o Twitter o front-end é todo JavaScript ou mobile, e ele usa APIs JSON. Né? E quando chega no JSON, você tem 1 milhão de microserviços. Então, quando você carrega, quando você carrega o seu profile page, são 1000, 2000 requests internos acontecendo. É bem legal, vou mostrar aqui um gráfico depois. Mas, então a gente faz um histograma pegando as 10 APIs públicas mais usadas. E isso a gente recalcula uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para manter caso haja mudanças no padrão de comportamento. Né? E a partir disso a gente constrói uma base, aliás, em paralelo a isso, a gente constrói uma base de usuários que represente todos os usuários do site, só que com um conjunto menor. Isso aqui é importante em redes sociais, e é difícil de fazer, porque se eu stress testar meu site, vamos supor que eu quero, no caso do Twitter, stress test a questão do follow, né? Eu vou saber quantos follows por segundo eu consigo fazer no Twitter. Se eu pego, ou quantos tweets por segundo. O interessante é os tweets por segundo. Quando eu tweeto, o meu tweet vai para a timeline de quem me segue. Quando o Justin Bieber twitta, o Twitter vai para a timeline de quem segue o Justin Bieber.
Eu tenho 1000 followers, o Justin Bieber tem milhões. Então são 100 milhões de writes, toda vida que ele fala qualquer bobagem. Então, se eu modelar o meu teste simplesmente em Erval, tipo, eu tenho 10 milhões de Ervais no site, e é o usuário médio que é de Twitter, eu vou fazer o teste só com isso, eu vou perder completamente a cauda longa que derruba o site, que é quando o Justin Bieber twitta Feliz Ano Novo no Japão. Então, é a parte mais difícil. Até hoje a gente está tentando, a gente usa práticas de estatística, clustering analysis, para fazer tipo as dimensões que a gente define em usuário, né? Você tem usuário, tem número de seguidores, número de seguidos, tamanho da timeline, quanto ele twitta, quanto ele dá like. Aí a gente distribui isso no histograma, né? No quantis, e aí escolhe um conjunto de quantis, por exemplo, sei lá, o quantio P50 dos usuários do site, pelo menos 50% dos usuários do site tem menos de 1000 seguidores. A gente constrói uma base com milhões de usuários de teste, dos quais metade dos milhões de usuários de teste tem menos de tantos seguidores. Tá? Isso muda o tempo todo. Por exemplo, depois da Copa do Mundo e antes da Copa do Mundo, mudou completamente, né, que você teve um fluxo gigante de usuários brasileiros, mudou completamente esse gráfico. Então, é algo que tem em mente que é difícil de manter atualizado. No nosso caso, a gente fez automação usando uma ferramenta chamada Scalding. Alguém conhece? Não? Ninguém? Scalding é uma DSL em cima do Hadoop, escrita em Scala. Tá? Então, você escreve o seu código MapReduce, basicamente desse jeito. Isso aqui é um código que pega um petabyte de arquivo de log, filtra somente os gets, eu não quero post nem put, que não estejam na lista de exclusão, né? Tipo assim, ali é uma lista de strings, no caso, então não seja a API de mudar a senha do usuário. Eu pego só o path, eu agrupo pela quantidade e salvo no meu arquivo de teste. Então aqui eu gero um arquivo de teste no final, que é um CSV no Hadoop de 500 GB, que tem uma listona de API e quantidade de vezes chamada. API e quantidade de vezes chamada. Tá? Tenta escrever isso em Hadoop. O MapReduce. É lindo. O ponto que eu esqueci de falar naquele anterior é ter muito cuidado para não afetar usuários reais. Tá? Tudo que eu falei até agora é derrubar o Twitter, mas não o Twitter, o site de staging. É derrubar o Twitter produção. Quer dizer, não derrubar, né? Testar. Muito importante não afetar usuários reais. Todo mundo que trabalha em banco sabe disso. Quem trabalha numa rede social talvez não pense tanto nisso. Quem trabalha num site de notícia talvez não tenha essa preocupação. Você tem que ter... É interessante pensar na sua infraestrutura, seja um monolito ou uma distribuída, da possibilidade de você ter um tipo de usuário, que é um usuário de teste, seja uma flag que ninguém vê aquele usuário, ou talvez um header HTTP que você coloca na sua chamada dizendo esse usuário é invisível, né, e eu quero utilizá-lo nesse teste. No nosso caso, é basicamente isso. Você tem um header mágico que exibe o usuário de teste. A piada que a gente faz internamente sempre é que a gente fez um teste pequeno, só no começo do desenvolvimento, com usuários visíveis por todos, e aí começa a especulação. Né? O Twitter é controlado pelo George Soros. O Twitter está fazendo manipulação de massa. A piada que a gente faz internamente é que o seu bug de hoje é a teoria da conspiração de amanhã. E a gente não pode nunca comentar em público, mas é lindo. Então tá, você tem uma base de dados no Hadoop lá, você tem, no nosso caso, você tem, sei lá, uns 500 GB de arquivos de logs que a gente quer executar sequencialmente, né? Como é que você testa isso? Eu falei anteriormente que ambiente de teste ou staging não funciona para a gente testa em produção. Não funciona para muita gente. Eu falei que o Twitter tem mais de 1000 microserviços, o Google deve ter mais microserviços do que desenvolvedores. O Netflix é famoso pelo grafo a bola de lama de microserviços que eles têm. Então, você simplesmente não consegue reproduzir aquilo num ambiente de staging 100% fiel à realidade, sem custar uma fortuna, e sempre vai faltar uma coisa. Tá? Você não detecta os bottlenecks em produção. Você pode ter um ambiente de stage lindo e perfeito, mas o banco de dados só tem metade da base de usuários real, e aí o índice funciona muito mais rápido e o site não cai em stage nunca. Mas aí você coloca em produção e cadê o índice? Né? Então, isso é um preconceito que eu tinha como engenheiro,
E, pô, não, vou testar em produção, vai ser feio. Não tem para onde fugir. Infelizmente, o stress testing é um teste que você faz na ponta, não tem para onde fugir disso, né? Pelo menos no nosso caso. Então, a execução é só isso. Eu deployo um geradorzinho de carga, que vai ler aquele arquivinho do Hadoop, executar o cenário, até terminar, coletar as métricas, dizer, puta, foi sucesso, sempre um sucesso, e é isso, né? É simples. Eu tenho um site que tem 1000 usuários, é simplesmente isso, você faz uma instância de um load generator e executa. No nosso caso, você não consegue executar 1 milhão de requests por segundo usando uma instância só. E nem consegue carregar um arquivo de 500 GB em disco. Então, você não consegue exatamente carregar o arquivo de teste e executar o teste. A arquitetura do nosso framework de stress test, o nosso microserviço de stress testing é basicamente isso aqui, né? Você tem lá, aquilo lá é o Twitter, eu quero testar o Twitter. Então, eu tenho um conjunto de APIs e um sistema de métrica, de coleta de métricas, né? Que, como o Prometheus ou o InfluxDB ou esse tipo de sistemas. Aqui eu tenho uma outra zona, outra zona de AWS, que eu quero jogar tráfego para lá. É importante ser em outra zona, até para ver se a CDN funciona, né? Às vezes a CDN resolveu o seu problema, você faz o stress test lá dentro, você pulou a CDN, você vai gastar muito mais dinheiro escalando o site sem precisar daquilo. E aí a gente tem carga de teste no Hadoop, uma fila, um Kafka, ou qualquer outro serviço que a gente consiga ler linha a linha disso aqui, para um conjunto de instâncias. Utilizar um Kafka ou um ZeroMQ ou um outro sistema desse de fila garante que vai ser uma execução por linha no lugar de você eliminar a duplicação, efetivamente. Coletor de estatísticas para saber deu certo, quanto por cento foi erro, e um coordenador. Gerador de carga, a gente tem um open source chamado Iago, que é escrito em Scala. Basicamente, é a parte mais fácil de implementar, né? Fazer DDoS é a coisa mais fácil do mundo. Então, isso aqui basicamente é todo o código para você testar um tweet, visualizar um tweet específico 10.000 vezes, 100 por segundo. Você roda isso aqui, eu acho que até uns 1.000, 2.000 requests por segundo você consegue fazer numa máquina só, sem problema nenhum, até no laptop. Então, esse aqui é código usando o nosso open source, Iago. Existem duas outras alternativas boas, uma em Go, chamada Vegeta, e outra em Java, que é o JMeter, que é o mais famoso, eu acho, para fazer isso. E tem o Gatling também, que eu esqueci de colocar aqui. Mas, então, a geração de carga é a parte mais fácil. A parte de coletação de métricas, coleta de métricas, você tem que se lembrar de duas coisas. Se você está tentando derrubar seu site, você tem que saber em tempo real se você já derrubou o site. Porque você quer que ele volte, né? Então você tem que... Eu espero que você queira. Então você tem dois tipos de coleta de métricas. A métrica em tempo real do que está acontecendo, que isso aqui é um gráfico que a gente mostrando, né? Tipo, isso aqui é o tráfego de rede, RPS, latência. Isso aqui subir, tudo bem. Aquilo ali subir, tudo bem. Isso aqui saturou, sinal que o seu teste não está... você está usando poucas instâncias para fazer teste, né? O seu teste não está conseguindo gerar carga o suficiente. Eu coleto isso do lado do gerador de teste e me mostra basicamente que eu preciso de mais instâncias. É muito comum você fazer uma estrutura de testes, fazer todo aquele negócio. Eu tenho certeza que eu estou gerando 10.000 requests por segundo. E você vai ver as métricas de tempo real e vai ver que isso aqui está saturado em 3. Então, você não fez 10.000 requests por segundo. Na sua cabeça você fez, mas a métrica mostra que não. E do outro lado, você tem as métricas do que realmente aconteceu, que você quer guardar aquilo para fazer, né, o post-mortem ou fazer planejamento de como melhorar aquilo. Sistemas de métrica que a gente utiliza. Para tempo real, a gente tem o Heron, que é o sucessor do Storm. Muito fácil de trabalhar. Eles têm um conceito de spouts e bolts, que é basicamente você programa como se tivesse um emissor de métricas e um coletor, ou de qualquer coisa, na verdade, se usa isso para Big Data também, de modo geral. Zipkin, Prometheus é um open source que faz monitoramento de métrica histórica. InfluxDB serve para as duas coisas, a gente dá para utilizar para fazer coleta em tempo real e também a histórica. E o Graphite, que eu acho que é o mais antigo, mais popular dessa lista. Tá? Eu particularmente gosto do Zipkin, porque ele é um coletor de traces, não de métricas.
E o que é interessante é que isso aqui é um request para uma API. Ele passa ele vai ter uma palestra depois aqui sobre isso, sobre o Zipkin especificamente, no Uber, se não me engano. Você vê um breakdown, aquele request chegou na API, ele demorou 402 milissegundos aqui nesse cliente, e aí ele foi no banco de dados, e ele pegou dados em 6 threads, então você faz você consegue fazer uma análise excelente do que está acontecendo no sistema, tem um mapa, basicamente, e isso pareado com o stress test, você sabe exatamente onde estão os bottlenecks. Lá é um gráfico que mostra os serviços que receberam mais tráfego durante o intervalo do tempo. E lá no canto você tem o tempo médio de resposta. Então você vê que tem 2 serviços aí que são a nave mãe da coisa, que talvez você tenha que escalá-los mais no seu sistema, né? A parte mais importante, eu falei anteriormente, um controlador de execução, um gerenciador de execução. A parte mais importante do stress test é ter um botão para parar. Se você não tem um botão para parar, você vai derrubar o site e aí vai ter que se explicar para um monte de gente. Isso aqui é um botão que eu fiz, isso aqui é um open source meu, usando Arduino e Go. Então você consegue programar os botões, você aperta esse botão aqui, ele chama uma API. Você não precisa fazer isso aqui não, tá? Você pode usar só um software. Eu uso ele para fazer deploy. Você faz assim, aqui, deploy. Engenharia. A primeira versão do nosso Stress Dash, nosso serviço de geração de stress tests, a gente colocava aquelas instâncias de geração de carga no Mesos, que é o nosso o parente do Kubernetes, né? O gerenciador de clustering que a gente usa. Então eu schedulava, eu vou começar o teste, 100 instâncias no Mesos. Puta, deu problema aqui, desliga, e o Mesos demora 20 segundos, 10 segundos para desligar a instância. Aí vai para a próxima, 10 segundos. Quando a gente conseguiu derrubar o testador, 5 minutos depois, já tinha downtime. Então, pensa nisso antes de começar, tá? O botão vermelho é a parte mais importante. O que a gente o que a gente percebeu é que a gente tinha outra maneira muito mais rápida de fazer isso, que é utilizando o Zookeeper. Zookeeper é um DNS programável. É mais que isso um pouco, é mais blockchain um pouco do que isso. Mas ele é um gerenciador de consistência distribuída. Então você consegue, por exemplo, criar um lock no Zookeeper, distribuir ele em 5 zonas da AWS e mantê-las consistentes entre si. Então, quer dizer, esse recurso específico só pode ser acessado por 2 coisas ao mesmo tempo e distribui isso. Ele usa aquele algoritmo chamado Paxos, que é a mesma coisa do Bitcoin, parecido, para manter essa consistência, para manter consenso, né? A feature que a gente usa do Zookeeper, no nosso caso, é o lock. Então você consegue basicamente escrever isso aqui em código, 4 linhas de código, teria 90 linhas em Go, mas você quer escala. Você conecta com o cluster Zookeeper, você tem um lock e você diz, se esse lock mudar para abort, pare. Chamar isso aqui demora menos de 1 milissegundo, então a gente, a cada passada nos testes, faz essa chamada. Na verdade é um callback, né, de certa forma, aqui nesse watch node. Então, no momento que em qualquer uma das zonas alguém apertou o botão vermelho para os testes, o abort é chamado. Hoje a gente consegue abortar todos os testes em 5 milissegundos. Então, que é o tempo que demora para a última chamada a ser cancelada. A parte final que eu queria entrar aqui, e eu acho que para mim, para nós tem sido a parte mais importante, que demorou mais. Fazer o software foi rápido, a parte que demorou mais para ter um ok da empresa, ou para a gente, enfim, colocar na cultura da empresa, foi planejamento, né? O stress testing, se ele não for disruptive, se ele não for um negócio que atrapalha a vida de todo mundo, você não está fazendo ele direito. Tá? Ele tem que ser visto pelos times da empresa. Se você tem um time que, não estou sentindo nada com stress test, talvez você não esteja testando a carga suficiente. A não ser que o seu sistema nunca tenha tido um downtime. Então, me fala onde você trabalha que eu quero aplicar para lá. Comunicação, então, é a parte mais importante de todo o processo. Tá? Você evita confusão, você evita que um monte de dev coloque a mão no teclado e comece a derrubar. Meu Deus do céu, vamos escalar o banco de dados, meu Deus, o que está acontecendo? Em tempos de Slack, então, está todo mundo no chat, vira uma baderna.
Você tem um monte de canal com gente confusa, sem saber o que está acontecendo. Está aparecendo ano novo. Ai, meu Deus, mas a gente está em outubro, o que aconteceu? Então, importante, tá? Isso aqui varia de empresa para empresa. Tem empresas que têm uma cultura mais colaborativa, tem empresas que têm uma cultura mais departamental, né? Então, cabe a quem está organizando esse processo todo, no caso, acho que eu, criar um processo onde, antes de começar o planejamento, todos os stakeholders, os responsáveis pelos maiores serviços, sejam informados. Você pega o feedback deles, você começa por ali, tipo assim, se eu jogar a mesma carga do ano novo do ano passado no seu site, segunda-feira que vem, não, segunda-feira que vem é muito perto, daqui a 2 meses, você vai ter pessoal no call, não sei o que, assina, beleza, vai para outro time, e por aí vai, né? É chato, mas é necessário. E outro ponto fundamental é timing. Primeira vez que a gente fez teste do ano novo, fez teste do ano novo em janeiro. Chegou dezembro, o site não era o mesmo. O ano novo de 2014, de 2015, foi completamente diferente de 2014, o teste não serviu de nada. Então, você tem que pensar muito bem isso, que você quer fazer isso todo mês. Depende do tipo do... Se o seu site é um site de e-commerce que tem tráfego muito grande, por exemplo, somente no Black Friday, talvez faça sentido você fazer uns testes menores de carga durante o ano e fazer um teste pesado um mês antes do Black Friday, para saber se está tudo ok, para informar todo mundo, tipo, vamos maneirar nas modificações, né, para quando chegar no Black Friday não ter nenhuma surpresa. Então, testes menores e regulares, mais uma agenda de eventos, é como a gente trabalha e eu acho que não tem como fugir muito disso. Isso aqui é uma tela do sistema, né? Você tem todos os stress tests, a gente meio que reimplementou o Google Calendar aqui, mas para aprender a usar APIs e tal. Todos os testes aparecem aqui, todos os testes vão para o Gira, todos os testes vão para o Google Calendar como um convite para os times. Comunicação não falta, tá? Tem gente até que reclama que a gente comunica demais. É um calendário único, a primeira versão disso não precisa ser software. A gente começou isso com o Google Doc, com um tabelão no Google Doc, marcou um monte de gente e bateu importa, até todo mundo aceitar aquilo ali. Quando a gente viu como é que funcionava o processo, a gente foi lá e construiu, né, um sistema. Então, o motto da gente é construir confiança antes de começar a construir software. Over communication, de novo, a gente manda um e-mail diário dos testezinhos pequenos que a gente faz para toda a empresa. Não é para humilhar ninguém especificamente, mas às vezes o teste falha, a gente diz aqui nessa parte coisa grayed out, serviço tal do time tal falhou porque o SLA baixou para 96%, e tem um link para mostrar o teste, tem um link para mostrar as métricas daquele serviço individual. Talvez se a gente mandasse só para aquele desenvolvedor, ele ignorasse o e-mail, mas como isso aqui vai para todo mundo na empresa, fica todo mundo, meu Deus, foi eu ali com vermelho, não vai ser bom, né? Então, a gente no começo comunicava diretamente só com algumas pessoas, mas parece que isso aqui funciona muito melhor, porque na hora que as pessoas recebem esse e-mail, elas já vêm para o Slack da gente, o que é que eu faço para resolver isso aqui, o que aconteceu, não sei o que, vamos testar de novo. É excelente. Então, o é o novo mascote. A gente vem praticando isso há 2 anos. O que a gente aprendeu e trouxe de volta para os engenheiros de back-end da empresa, basicamente sobre os nossos 2 problemas principais de tráfego, né? Você tem os breaking news. A gente sugere todo mundo, a gente às vezes guia, a gente às vezes coda junto deles para desenvolver sistemas degradáveis. Então, você tem um sistema que tem uma timeline de usuários, que tem foto, retweet, aqueles textinhos dizendo seu amigo deu like nisso, etc, etc. Se o tráfego começa a subir, se eu começo a tomar erro de um dos microserviços dentro do sistema, eu simplesmente tiro as fotos. Eu tiro a parte que está falhando, eu não derrubo o site. Então, você não percebe, se você fizer sistemas degradáveis, é menos desagradável para o usuário final. Você vai deixar de ver foto, ou então no lugar da foto vai estar um placeholderzinho, mas funciona tudo. Tá? Então, os 3 tipos desse degradation que a gente tem. Um é o circuit break, né? Circuit break é basicamente, se eu tenho um sistema que eu posso simplesmente parar de falar com ele se ele estiver dando erro, eu paro de falar com ele e continuo minha vida. Feature degradation é isso que eu falei, tira as fotos. E feature toggle é assim, se eu tenho, por exemplo, uma timeline que é ranqueada com um algoritmo de machine learning muito louco, eu não preciso daquilo, talvez, durante o pico do ano novo. Então, 5 minutos antes do ano novo, eu desligo a feature. Eu vou precisar de menos máquinas. Né? Tem um mecanismo para fazer isso, novamente. Zookeeper serve para isso.
você criar um decider, que a gente chama, né? Que você cria um botão que o dev consegue desligar. Por favor, não criar botões do tipo parar todo o tráfego, a gente já teve um desse. Aí o dev novo chega no time, tipo, pô, se eu apertar esse botão aqui. Então, deciders, feature toggles, feature degradation, circuit breaks. E é o outro tipo de tráfego, o tráfego de mais longa duração, que é o mais comum na maioria dos sites. Você tem que fazer sistemas autocorretivos. A boa notícia para quem usa Google Cloud ou AWS é que eles fazem isso para você. Né? Você tem um AppSpot no Google App Engine. Se o sistema começa a perder, tem umas SLOs, né, que são as métricas principais que você define. Se você começa a ficar out of memory ou começa a ficar out of disk, ele cria uma instância nova e mata essa. É lindo, mas se você não usa isso, você tem que se preocupar em organizar isso no seu, seja no seu cluster manager, seja em cada sistema específico. A gente tem sistemas, por exemplo, que eles fazem self-monitoring. Eles olham para as próprias métricas e vê, puta, minha latência, que é em média 2 milissegundos, subiu para 9. Eu vou me matar. A instância se mata. E aí o que acontece com quem consome a instância é que ele abre um circuit break e diz, puta, aquele negócio lá não está funcionando, e ela volta depois e se recupera com os 2 milissegundos. O se matar é meio exagerado às vezes, a gente tem umas conversas com os times às vezes, tipo, não precisa disso, mas é melhor que simplesmente fazer uma reação em cadeia e derrubar tudo, né? Ano novo 2015. Sobrevivemos. Ano novo 2016. Sobrevivemos. Ano novo 2017. Teve aquele negócio do leap second, que o segundo, teve um segundo de diferença, né, de 2016 para 2017. Alguns sistemas Linux voltam um segundo e outros aceleram o segundo mais devagar. E eu nunca não sabia que existia essa diferença, então foi um incidente menor, mas não foi um incidente de tráfego. E 2018 agora vem a Copa do Mundo. Eu espero de coração que o Brasil não jogue com a Alemanha. Mas em termos de sistema, a gente está on top of it, né? A gente está acompanhando e fazendo teste diariamente. Eu acho que isso prova que essa cultura que foi adotada funcionou durante esses anos. Né? Só uma chamada ao time que participou de todo o desenvolvimento, do começo ao fim dessa nossa história de ano novo. O nosso VP que começou todo o processo, o nosso diretor, Pascal, e os devs que passaram. Todos eles são engenheiros de software interessados em infraestrutura, então não tem ninguém aqui fazendo DevOps especificamente. Tem um deles que começou como SysOps no BBS, mas hoje ele é engenheiro. Mas, enfim, é um problema puramente de engenharia, puramente comunicação com gente também, cultural. Não um problema operacional. É para isso que a gente serve, para isso que a SRE funciona. E todos os SREs que estão lá para salvar o site diariamente. Então é isso que eu tenho para falar hoje. Eu tenho... É isso. Tem 10 minutos. Como é que faz? Pode. Então tá. Abrir perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Tem perguntas, oh meu Deus. Tem que dar uma organizada aí, vai dar tempo de umas 5, 6, vamos ver. Oi, bom dia. Obrigado pela apresentação, case sensacional. Você tem conhecimento de alguém no Brasil fazendo alguma coisa nesse sentido? Stress test como service? Você fala oferecer como produto? Alguma empresa no Brasil seguindo essas práticas que o Twitter segue? O Netflix Brasil segue, que eu sei. Eu não sei de outras empresas. Eu estou fora há algum tempo, não tenho contato muito direto, mas eu sei que o Netflix Brasil segue por causa de um caso que eles tiveram num lançamento, foi o House of Cards, a segunda temporada. Eles começaram a fazer isso também. No caso deles, especialmente tráfego de carga de network, né? Network traffic. Que eles nunca têm problema que uma API tomou milhões de requests. É sempre, tá todo mundo vendo House of Cards, não tem mais banda. Mas é basicamente as mesmas práticas. Sim. Sim.
A maioria das empresas que adotam stress testing é reativo, né? Nunca assim, ninguém começa fazendo isso antes de ter problema. Tem vários softwares as services que você consegue comprar que fazem a parte do load generation para você e tem o botãozinho de desligar e tudo. Talvez seja um bom começo para quem não quer investir em construir uma infraestrutura dessa ou quem não tem infraestrutura ainda. Tem um conjunto, você googlar por Stress Test Service, tem uns 5 ou 6 famosos. Tá? Olá. Pelo que eu entendi, você faz meio que simula usuários dentro do teste, ficou bem claro isso. O que eu fiquei pensando foi como você sanitiza os dados depois que o teste roda. Entendeu? Eu esqueci de falar isso na apresentação. A gente não usa lista. Tem 2 tipos de lista em software, né? Que é a lista de inclusão e a lista de exclusão, né? Lista de exclusão é tipo o parâmetro password, eu vou ignorar. Lista de inclusão eu só vou aceitar os parâmetros user ID, etc, etc. A gente usa lista de inclusão para garantir que a gente sabe todos os parâmetros que estão vindo nesses requests e para garantir que a gente vai sanitizá-los. Tá? Antes de começar a colocar em produção, a gente pensou em não pensou em usar a lista logo de começo, mas você chega num caso que você tem um monte de API e você substituiu o ID do usuário que está tweetando, mas você esquece de substituir o que está recebendo o tweet. E aí você tem um monte de usuário real recebendo tweet de um monte de conta fake. Sanitization é importante, realmente eu esqueci de falar, mas demora, né? Você ouve falar de casos em algumas empresas que eles mudam alguma API, esquecem alguma coisa e rola comportamento estranho, porque o ambiente de teste também é em produção. Então, sem dúvida, você tem que... Tá? Obrigado. Beleza, show de bola a apresentação. Meu nome é Peterson. Em relação, quase emendado nessa pergunta aí, como que isso atrapalha em algum momento as suas métricas de negócio? Porque o pessoal de negócio deve ficar maluco aparecendo esse monte de dado que às vezes não faz sentido. Excelente. No caso do Twitter, a gente tem um sistema único de users, né, um user service. Então, qualquer sistema na empresa inteira que precise pegar um usuário passa por ele. Inclusive os sistemas de cálculo de métricas, de KPIs, né, de métricas, tipo quantos daily users tem, o sistema de ads, né, que eu não falei aqui, ninguém perguntou ainda, mas e se eu fizer um stress testing numa publicidade de um cliente, né, eu vou fazer ele gastar $1 milhão sem querer. Como esses sistemas todos passam pelo sistema de user, é basicamente um portão que a gente consegue controlar, né, como o stress testing, as APIs que eu estou testando, eu estou chamando, passando um header específico, esse header vai chegar nesse sistema e vai me retornar os dados. O sistema de ads ou o outro sistema, os outros que só querem usar dados usuários reais, como eles não são síncronos nesse processo, né, eles são um job que roda diariamente para calcular os daily active users, eles não vão passar esse header, eles não vão ver esse usuário. Tá? É importante, senão, é por isso que eu falei de usuário de teste. Né? Você tem outras redes sociais, um azulzinho, uma rede social azul lá, que os funcionários eles têm um usuário que é invisível. Então, quando você testa seu código naquela linguagem de script que eles usam, só você vê e seus colegas do trabalho porque tem a conta associada. Tá? Eu acho que isso é importante fazer em empresa, independente de fazer stress testing. É uma maneira de você fazer QA muito mais segura do que publicar um monte de produto fake sem querer durante o tipo, Thanksgiving, né? Você vê isso em alguns e-commerces grandes, tem um monte de produto, uma geladeira R$1. Aquilo é um teste que o cara fez errado. Tipo. Quem mais? No caso dos spikes, que é aquele aumento abrupto de acesso, que é o pesadelo de quem faz capacity, assim, né? Você falou da degradação, de degradar o sistema intencionalmente e tal, de fazer circuit break e tal. Mas tem um estágio que você não tem muito o que fazer, que é por exemplo, o load balancer. Eu tive experiência já com TV Globo, e aí tinha característica assim, de o Bial ia lá na televisão e falava, galera, vai lá no aplicativo e abre, aí pá, né? E não tem muito o que fazer. Com a AWS a gente tinha que falar para pré-escalar, assim, falar, cara, o LB da AWS mesmo não aguenta, ele não consegue escalar. Então você tinha que pré-escalar. Falar pro cara, me deixa aí trocentas máquinas escaladas já, porque vai rolar. E como é que vocês têm esse problema e como é que vocês lidam com ele? Tem bastante. Esse problema é um step acima, né? A gente tem um time que chama PCC, que é o Control Room, que ele parece um pouco com aquela sala que eu mostrei aqui atrás.
Eu sempre tive vontade de trabalhar lá, mas só por causa disso. Isso aqui é o da SpaceX, mas o da gente é igual, basicamente. Você tem uma sala com uma galera, uma luz meio baixa, todas as métricas da empresa. É sensacional. Eles têm controle de fazer load shedding, ou pegar carga, tipo, se um load balancer, um cano da rede mesmo, está num tráfego muito alto, eles conseguem load balancer para outro data center, para outra zona, né? E a gente tem automação também nessa área. Então, sem dúvida, é um grande problema. Ele acontece menos do que o Spike, que só derruba sistema, né, porque o cano é grande. Mas, sem dúvida, é uma ferramenta que até o AWS dá para você, né, também. O load balancer de zona. Então, tem que ter em mente, sem dúvida. E mais? Tem mais uma, se for rápido dá para duas. Opa, quando tu mostrou lá o diagrama das máquinas que fazem o teste, eles estão na mesma rede da AWS, né? Aí esse teste, ele passa pelos load balancers públicos ou ele vai direto internamente? E Passa. se for público, tem alguma autenticação ou não faz diferença? Mas Ou, o quê? Como é que é? tem alguma autenticação? Sim, sim. Esses usuários que a gente usa para testar, eles têm o off-key normal, eles são um usuário normal. Tá? E a gente passa pelo load balancer, sim. A gente fazia sem o load balancer antes para testar a API, mas o load balancer segura 90% dos GET requests, então não tem para quê, né, fazer isso. Tá? Olá, bem rápido. Quando você estava falando ali de JMeter, você falou que tinha mais uma ferramenta ali, eu não consegui pegar qual era. Gatling, G-A-T-L-I-N-G. Também é Apache, se eu não me engano, também é Java. A diferença do Gatling para o JMeter é que o Gatling é Async I/O, Java 9, Java 8, e o JMeter é dinossauro. Gente, dá tempo para mais uma pergunta só. E aí acabou. Tem um rapaz lá atrás, querido. É bom ver que a maioria do pessoal não se identificou com SRE, mas tem interesse em praticar isso, pela quantidade de perguntas. Muito obrigado. Pratiquem, por favor. Opa, vocês usam alguma ferramenta para conseguir simular o perfil de acesso de produção no load test, alguma coisa assim? O perfil de acesso, como assim? Assim, o perfil de requests, a proporção, como... A gente usa sistema de monitoria próprio. Entendi. Tá? O Prometheus, o InfluxDB, o Stack Driver, eu acho, do Google, servem para a mesma finalidade, mas a gente usa um próprio por causa da escala, da quantidade de métricas ridícula que a gente tem. Ok? Tá bom? Muito obrigado.